Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu ando um pouco sumida, eu mudei de cidade, né? Fui chamada para trabalhar numa outra cidade, então acabei mudando e eu tava arrumando muitas coisas, por isso que eu ando um pouco sumida. Mas no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o início de ano, o que é necessário, o que o professor precisa, né, fazer para estar organizando as coisas, porque tem professores que às vezes começaram agora e ficam um pouco perdidos, né? Eu recebi já 2 mensagens, 2 professoras, né, que formaram agora, né, formaram ano passado e já conseguiram, né, pegar a turma, pegar contrato. E quando elas vão mexer na internet, no Google, fica muita coisa, então o professor acaba ficando perdido, né? O que precisa para o início do ano, o que ele vai fazer a impressão, quais as atividades, o que ele vai fazer agora no início do ano. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Acompanhe. Primeira coisa, você, né? Você já que pegou algum contrato, ou você que é efetivo, você já deve saber a turma que você vai ficar, né? Por exemplo, eu vou ficar com o primeiro ano. Então, eu já vou ir observando em grupos, né? Às vezes tem esses grupos de professores, ou até mesmo as atividades. Eu vou olhando, como eu sempre pego o primeiro ano, então eu já tenho muitas atividades. Mas aí, vamos supor que eu não tenha, que é a primeira vez que eu tô pegando uma turminha de primeiro ano. Então, eu já vou ir organizando, né, aqueles arquivos, aquelas atividades para primeiro ano. É a primeira coisa que eu vou fazer, né? Outra coisa, uma turminha, seja de educação infantil, primeiro, ou até lá pro terceiro, quarto ano, você precisa ter na sua sala de aula um alfabeto na parede, né? Então, assim, quando são turminhas menores, o alfabeto deve ser mais lúdico, mais assim, mais colorido, né? Então você já vai ter que baixar, seja na internet ou então procurar com alguém, né? Um alfabeto para você estar imprimindo, um alfabeto colorido, bem chamativo, para você colar na sua sala de aula. Os números também são necessários, os números mais ou menos, se é educação infantil, por exemplo, até 20. Agora, se é uma turma de primeiro ano, você já pode colar na parede os números até 100, né? Quando é educação infantil, é aconselhável ter o número e a quantidade. Por exemplo, aquele tipo de números que tem, por exemplo, o número 1 e uma borboleta, o 2, 2 bolinhas, o 3, 3 petecas, sabe? O 4 docinhos, porque assim a professora vai todos os dias, né, que a educação infantil é uma rotina, né, a gente faz aquela rodinha de conversa, conversa com as crianças, faz a chamadinha, depois você, vamos contar quantas meninas vieram hoje, quantos meninos vieram, aí mostra o alfabeto, porque os recursos que tem na sala de aula é para o professor utilizá-los, não é só para colocar na sala e formar um ambiente letrado, não é assim, os recursos também, eles servem para aquele início de aula, aquele momento, né, aqueles primeiros 30 minutinhos ali da aula, né, para o professor poder ir já mostrando para as crianças. Por exemplo, na educação infantil eu já substituí algumas vezes, né, não fiquei o ano inteiro, mas já fiquei algumas vezes com turminha de educação infantil, então eu chegava na sala de aula, a gente fazia uma rodinha, fazia a chamadinha deles, era um crachazinho que eu tirava a fotinho deles e tinha o nome, sabe? Aí eu ia tirando e chamando, e aí a criança põe o crachazinho no pescoço. Depois eu contava quantas meninas vieram hoje, aí eu desenhava uma bonequinha e escrevia menina, e um bonequinho menino no quadro, né? Aí eu contava quantas meninas, aí eu ia contando aqui, ó, 1, 2, aí por exemplo, 8 meninas, eu ia lá e punha o número 8 no quadro. Quantos meninos? Vieram 10 meninos, punha o número 10. Vieram mais meninas ou meninos? Para já ir mostrando para essa questão de quantidade, né? Aí se juntar tudo, vamos contar todos juntos, para ver quantos que vai dar? Vamos, aí ia mostrando, gente, e aqui na parede? Vocês já conhecem, né, o alfabeto, ia perguntando na ordem, né, ó, A, B, C, D, depois eu ia perguntando fora da ordem, ou passava no quadro, que letra que é essa mesmo? Aí, por exemplo, punha a letra C no quadro. Então, assim, as letras fora da ordem, né, porque às vezes a criança sabe ir falando na ordem,
mas não sabe fora da ordem. Então a ideia é ir mostrando para eles, né, o alfabeto e fazendo toda essa dinâmica aí no dia a dia com eles. A mesma coisa a questão das quantidades, né, dos números. Às vezes a criança sabe falar 1, 2, 3, 4, 5, vai repetindo até no 30, no 40, mas se perguntar, se falar para eles assim, separa para mim 4 lápis, às vezes ela não associa, né, o número com a quantidade. Então é importante todos os dias estar frisando, né, essa questão do número e da quantidade, onde tem mais, onde tem menos, qual criança que é maior, qual que é menor, onde que tem muito, onde que tem pouco. Então isso tudo aí é trabalhado, né, na educação infantil, no primeiro ano, né? Então assim, se você aí, professor, vai pegar uma turminha de primeiro ano, segundo, tal, já vai preparando, você vai ter que arrumar um alfabeto para colocar na sua sala de aula, arrumar os números para colocar, né, para colar na parede. Você vai ter que arrumar, por exemplo, na porta da sala, né? É bom identificar que turma que é, né? Por exemplo, tem escola que eu já trabalhei que eu fiz um cartaz lindo, maravilhoso de EVA, né, para colar na porta e não era assim, né? A supervisora me falou, olha, aqui a gente é padronizado, não é cada um pôr o seu, não. Porque senão fica, por exemplo, uma porta fica um muito bonito, outro um mais simples, então não era assim. Nas portas eram apenas a identificação. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, a própria secretaria, né, da escola dava a folha, era só aquilo na porta. Não tinha esse monte de apetrecho, né, tudo enfeitado. Agora já tem escola que pode, né, depende da escola. Então, assim, para você não gastar, né, dinheiro à toa, fazendo, né, elaborando, né, igual essa época aí, eu fiquei um tempão, fui eu mesma quem fiz, né? Então, assim, eu gastei material, fiquei fazendo, olhei na internet, né, modelos e reproduzi. E depois eu não pude usar, né? Então aí, essas coisas aí é bom você ver na escola como que vai ser, né? Às vezes ver com as outras professoras, se coloca, se vai ser todos iguais, se cada turma vai ter um tema, né? Para você enfeitar a porta da sua sala, tá? Mas assim, dentro da sala mesmo, você vai precisar de um calendário, né? Tem professor que faz aqueles calendários todo enfeitado, aquele calendário lindo, maravilhoso. Mas, né, na minha sala, por exemplo, eu sempre utilizo o calendário igual é mesmo no dia a dia. Eu até peço nas lojas, sabe aqueles calendários que eles dão nas lojas de destacar mês a mês? Eu gosto desse tipo de calendário. Todos os dias eu falo com eles, gente, que dia que é hoje? Aí às vezes tem alguma criança que sabe, ou às vezes não. Aí eu vou lá, por exemplo, hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Aí eu vou e falo com eles assim, hoje é dia 22, amanhã, que dia que vai ser amanhã? Pra já ir puxando deles, sabe? Coloco os dias da semana no quadro, Os dias da semana são, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para ir mostrando, sabe? Isso aí é uma rotina, né? Todos os dias, trabalhar com eles, né? Fazer a chamada, quantidade de alunos, se veio mais menino ou menos, né? Menino, se veio mais, se veio menos. Escrever o nome das crianças no quadro. Com que letra que começa? Aqui, essa coleguinha aqui, tem essa coleguinha, por exemplo, Ana Luísa, tem a Ana Júlia. Olha só, o nome delas aqui, esse Ana aqui é igual, tá vendo? Ana. Aqui é diferente. Vamos ver quantas letras tem esse nome. Essas coisas assim que pode utilizar da própria rotina ali do dia a dia pra gente poder estar ensinando, né? Porque ensinar não é só atividades do livro, atividades passadas no quadro. Não, ensinar no próprio dia a dia, da sala de aula, ali, com o nome das crianças, a data, quantidades, o que tem mais, o que tem menos, tem mais menino, menos menino, né? Quantas carteiras tem na sala, quantas cadeiras tem na sala. Então tudo isso aí vai dando para eles uma noção e quando a gente abre os olhos assim, eles já estão aprendendo muitas coisas, né, no dia a dia, com esse tipo de abordagem aí no início da aula, sabe? Então assim, você vai precisar, né, eu já falei aqui, alfabeto, números, calendário.
Essas coisas assim, aniversariantes, aqueles cartazes assim, né? Isso aí é mais assim, para o aluno se sentir acolhido. Porque tem criança que ela sente ali, né? Se sente especial, né? Da escola tá ali com o nomezinho dele, às vezes a fotinho, né? A data do aniversário. Porque, gente, infelizmente, assim, existem, né? Existem crianças muito bem cuidadas, mas assim, a gente também vai encontrar crianças que às vezes em casa são muitos irmãos e não tem aquela atenção em casa. E é na escola que ele vai ter o cantinho dele com a mesinha, vai ter ali o nome dele escrito. Então, assim, isso é um carinho a mais, né? Um carinho especial com aquela criança. Então, assim, se você quiser, né? Também tá fazendo isso. O cartaz dos aniversariantes, né? Colocar a fotinho deles, a data de aniversário, ou simplesmente, né? Recortar os coraçõezinhos, colocar ali os aniversariantes. Isso também dá para trabalhar, né? Os meses, não é mesmo? Nesse mês agora, de fevereiro, quem faz aniversário? Tal. Quem faz aniversário em tal mês? Quantos alunos fazem aniversário? Então, assim, isso aí também é legal, né? Tem aquelas outras coisas assim para enfeitar a sala, como por exemplo, como estou hoje, né? Para trabalhar as emoções, né? Se estou feliz, se estou triste, termômetro do comportamento, né? Agora, outra coisa também que eu gosto, né, de colocar é um cartaz, né, com as regrinhas da sala de aula. Isso é importante porque assim você vai conseguir trabalhar muito a questão da disciplina. Logo nos primeiros dias, gente, os primeiros dias de aula ali, não é para já ir chegando, passando matéria, não. Eu acho assim, os primeiros dias é mais para você conhecer seus alunos, para os alunos também te conhecer, né? Igual assim, às vezes tem criança que chora, tem criança que, igual ano passado, por exemplo, eu entrei numa salinha de aula, aí no iniciozinho era uma outra professora, e depois a professora saiu, ela chegou a ficar um mês com as crianças, ela saiu, e depois que eu fui chamada, aí eu entrei nessa sala, era uma escola particular, e assim, aí nos primeiros dias, pensa bem, eles estavam acostumados com a outra professora, né? Então é criança que reclamava em casa, né? Queria outra professora. Então é pai que às vezes, por isso, né? Que os pais hoje em dia não querem ver os filhos chorar, não quer que os filhos reclamem, né? Vai lá e reclama também da professora, né? Logo nos primeiros dias, se mal começou, já tem pai indo, reclamando, né? Ah, meu filho hoje não queria vir para a escola. Ah, a professora chamou atenção. Ah, não sei o que. É desse jeito. Então, assim, os primeiros dias, você conquistando o aluno, né? Eu aconselho a fazer, né, algo assim agradável para o aluno chegar assim em casa e no outro dia, já com vontade de voltar no outro dia, né? Então, assim, os primeiros dias de aula, em vez de já chegar passando matéria, né, conta uma história, faz uma brincadeira, aqueles negocinhos assim de soltar bolha de sabão, sabe? Levo eles para soltar uma bolha de sabão, faço uma dinâmica, sabe? Então, isso aí também é importante. Eu tenho alguns jogos, coloco eles para brincar, uma dança da cadeira, tudo isso é legal, né? Que aí a criança, pensa bem, é um ambiente novo, né? Muitas vezes criança de educação infantil às vezes nunca foi na escola, então já tá chegando, é tudo muito novo para eles, né? Fica aquela sensação assim, até de abandono, né? Ver a mãe deixando, saindo, então eles costumam chorar mesmo. E primeiro ano, segundo, seja lá que série que for. É bom nos primeiros dias você utilizar, né? Os primeiros dias, fazer uma brincadeira legal, conhecer seus alunos, conversar, rodinha de conversa, dar uma surpresinha, né? Um pirulito, alguma coisa, um adesivo, né? Fazer um crachazinho com o nome deles, alguma coisa legal, passar um filme, fazer uma pipoca, né? Tudo isso é bom que vai cativar os seus alunos e os alunos já no dia seguinte, não chorando, já chegando, feliz. Então, assim, as mães, os pais, né, também vão ficar alegres, vai passar mais confiança para as famílias, entendeu? Então, você vai evitar problema de pai ficar indo reclamar de você também. Então, isso também é importante. Desde os primeiros dias, você leva um cartaz, né, com as regrinhas, e mostra para os alunos aquilo que pode e aquilo que não pode, através de uma conversa franca ali com eles, né? E mostrando para eles, ó, pessoal, nós vamos ficar juntinhos aqui, ó, o ano inteiro.
Então, nós vamos ter que respeitar algumas regrinhas, né? Para ter um ambiente bacana, um ambiente agradável, tá? Aí você vai mostrando as regrinhas e colando, né? Na parede, mostrando as regrinhas para eles. Por exemplo, ó, quando a professora estiver falando, não pode interromper. Tem que esperar a professora falar, quando a professora estiver explicando, né? A professora tá explicando uma atividade. Vocês não podem ficar falando junto toda hora, porque se a gente fala assim, levanta a mão, aí toda hora tem um levantando a mão. Um levanta, outro levanta, um levanta, outro levanta. Às vezes para falar até o que o colega já falou, aí ele vai e repete. Então, assim, isso atrapalha também, né, a aula. Então, assim, tá mostrando para eles, ó, quando a professora estiver falando, para vocês poderem aprender direitinho, né, vocês vão ter que ouvir, tá? Ouve o que a professora está explicando, espera a professora explicar tudo, aí beleza, depois explicou, a professora sentou ali na mesa, aí vocês falam, tá? Vai ter a hora de vocês falarem, dar a opinião de vocês, tá bom? Mas não pode ficar interrompendo a professora, porque se você ficar toda hora interrompendo a professora é uma só, ela quer explicar aqui, que ela tem que vir dar aula, né? Vocês, por exemplo, são 30, aí se cada hora um fala, outro fala, um fala, outro fala, vai acabar a aula, e não vai ter dado de fazer atividade nenhuma, né? Aí vocês não vão aprender. Então tem que explicar todas as regrinhas, ó. Não pode bater no coleguinha, que a gente não bate, né? A gente tem boca para falar, então a gente conversa, né? Quando for pegar uma coisa, tem que pedir. Por favor, você me empresta isso? Por favor, devolver. Obrigado. Não pode chegar e pegar. Isso aí é muito feio. E também mostrar para eles, né? Conversar até na reunião com os pais, para as mães estar mandando também material, porque esse negócio de pegar emprestado, aí pega e some lápis e depois vem as próprias mães, né? Reclamar que comprou material tem pouco tempo, que já acabou com tudo. Então, tá frisando a importância de cada qual, né? Trazer o seu material, trazer já os lápis apontados de casa, né? Falar com as famílias, com as crianças também, para não ficar levantando toda hora para ir na lixeira, entendeu? Então aí você vai colocando todas as suas regrinhas. Fixa essas regras na parede, assim, toda vez que o aluno estiver descumprindo, né, desobedecendo, aí você já aponta pra, aqui, ó, a regrinha aqui, ó. Você não tá cumprindo essa regrinha, olha aqui a regrinha tal. Ah, pode fazer isso? E esse nosso combinado aqui? Então aí fica mais fácil para você estar cobrando, tá? E mantendo a disciplina. E a disciplina é importante para o desenvolvimento, né, da sala e também para você não ficar cansada, né? Totalmente, tipo assim, ficar muito cansada durante o ano, né? Porque imagina só, a professora fica, a palavra é desgastada, né? Fica ali muitas vezes com a sala lotada, então tem que ter ali aquele convívio diário, né? E aquele respeito mútuo para poder desenrolar, né, a aprendizagem. As salas que mais desenvolvem, pode ter certeza, são aquelas salas onde o professor consegue manter, né, a disciplina da turma, tá bom? Outra coisa, você estipular com eles o seguinte, né? Olha, pessoal, nós vamos ter metas para cumprir, né? Todos os dias vocês mostrem para eles a rotina, tá? Igual eu chego na sala de aula, aí eu falo assim, no início da aula eles já sabem o que vai acontecer na aula inteira. Então por isso que é importante o professor preparar, né, ter seu plano de aula, tá, pessoal? Igual o professor tem que arrumar um caderno também, né, para ele poder preparar suas aulas, fazer seu planejamento. Eu costumo fazer no sábado, já faço para a semana inteira, o que eu vou ensinar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Durante a semana, às vezes, alguma coisa muda, né? Não acontece? De alguma coisa mudou, não dá tempo, né? Aí a gente vai lá e altera. Põe a observação e altera. Mas assim, quando eu chego na sala, eu já mostro para os alunos. Eu falo assim, ó, hoje, gente, hoje é segunda-feira, hoje é dia tal, passo a data no quadro. Aí no cantinho do quadro eu falo assim, ó, hoje nós vamos fazer o seguinte, ó, primeiro horário nós temos português, eu coloco o horário grande, né, na sala, eu falo assim, ó, no primeiro aqui é português, o segundo português, por exemplo, né, matemática e história, por exemplo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, de português, vamos fazer da página 20 até 23. Aí depois de matemática, hoje nós vamos copiar os números de 0 até 50.
De história, nós vamos fazer essa página aqui do livro, essa e essa, tá? E vai ter um para casa de português. Então, assim, no início da aula eu já mostro tudo o que vai acontecer, né? Coloco aquela bolinha e vai acontecer isso. A outra vai acontecer aqui, uma reduzido, mas coloco, sabe? Porque assim, eu vou falando com eles aqui, ó, vamos fazer silêncio? Senão não vai dar tempo, ó, nós ainda estamos nessa atividade aqui, olha o tanto de coisa que ainda tem isso e isso para fazer, para eles irem se orientando, tá bom? E eu falo muito com eles, ó, tem que cumprir essa meta, né? Nós temos que cumprir isso, isso, isso. Na sexta-feira vai ter a surpresa. Então, assim, a surpresa, dia de sexta-feira, né? Alguma coisa mais agradável, uma atividade mais lúdica, tudo eu deixo para sexta-feira. A sexta-feira, essa surpresa vai depender, né, de como que foi durante a semana. Se deu conta de cumprir, né, aquelas metas, né? Não é mesmo? Então, eu sempre fico ali, tipo, ameaçando ali que, ó, desse jeito não vai ter a surpresa da sexta-feira. Porque não tá dando conta de cumprir, ó. Olha só. Ainda tem isso aqui para fazer, tem que ficar quietinho, tem que colaborar para poder dar tempo, né? Aí, na sexta-feira, o que eu faço na sexta-feira, por exemplo? Uma contação de história, né? Eu gosto muito de contar história com fantoche e tal, com meus aventais de história, então aí eu deixo para sexta-feira. Se tiver um filme, eu deixo para sexta-feira. Levar desenho para eles colorir, sabe? Esses desenhos que a gente baixa na internet, desenhos para as meninas, sabe? Para os meninos de super-herói, eu baixo, faço a impressão de desenho, eu dou na sexta-feira, um adesivo na sexta-feira, né? Se tiver assim, se for dar um bis, uma coisa, é para sexta-feira. Então, assim, eu vou deixando, né, para a sexta-feira e eles gostam, porque a criança é muito fácil, né, de cativar, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço para vocês. Escrevam aqui, né, nos comentários alguma dúvida de vocês, que turma que você vai pegar este ano, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.